O estuário e a foz daquele que é um dos maiores rios do noroeste da Península Ibérica, o Rio Lima, coincidente hoje com a cidade de Viana do Castelo, é um sítio convidativo e que despertou o interesse dos nossos antepassados desde a pré-história. No entanto, é a partir das origens da nacionalidade, no século XII, que o povoado começa a denotar um acentuado desenvolvimento. Algo que vai ser reconhecido e até reforçado no século seguinte, no século XIII, quando o rei Afonso III, em 1258, atribui Carta de Foral a Viana da Foz do Lima. Era então assim designado, em rigor, Viana do Castelo. É uma designação oficial que só vai surgir quando a vila é elevada à cidade no século XIX, por decreto da Rainha Dona Maria II. Mas este estuário vai, com efeito, afirmar-se durante a Idade Média como um importante porto, envolvendo uma burguesia mercantil. E porque este porto tem boas condições, um estuário amplo e desde muito cedo com condições de defesa. Uma torre é construída na foz do rio e essa fortificação dará origem mais tarde a um importante forte, ele próprio com sucessivas ampliações, o Forte de Santiago, e que verá ser reforçado com uma série de fortes e fortinhos mais pequeninos nas suas proximidades. Mas esta atividade mercantil, particularmente com a Inglaterra e o norte da Europa, vai se estruturar muito em torno dos produtos que por aqui saíam, o sal e o vinho, e daqueles que aqui também chegavam, nomeadamente a Inglaterra, os panos ingleses e o bacalhau seco. De algum modo podemos dizer que é o Porto de Viana, é Viana, juntamente com a cidade do Porto, que dão a conhecer e ensinam os portugueses a comer o bacalhau. Mas é, com efeito, uma atividade mercantil nos finais do século XIII que vai impulsionar o grande envolvimento de Viana a partir do século XV e XVI na expansão marítima portuguesa, tornando Viana num povoado de referência quando falamos nos descobrimentos. A forte dinâmica comercial, mercantil de Viana da Foz do Lima, naqueles finais da Idade Média, vai também acentuar um crescimento urbano, demográfico, que no século XV vai acabar por se materializar na edificação de um ambicioso templo, a matriz de Viana, a Igreja de Santa Maria Maior, que na sua dimensão vem reforçar com efeito a importância, o prestígio crescente da povoação, pensando, quem sabe, num futuro em que toda esta dinâmica pudesse mesmo levar à criação de uma diocese, pelo menos olhando para a imponência da sua igreja, algo que vai efetivamente acontecer, mas só no século XX, em 1977, e por isso esta é hoje a Sé de Viana, mas um edifício que nesse século XV apresenta ainda muitas das características do românico. O norte manteve assim um grande apego, uma resistência na manutenção das tradições românicas, embora a igreja apresente-nos já também, obviamente, marcas incontornáveis do gótico. Uma igreja que reforça e sublinha a importância de um povoado que se vinha afirmando graças à sua atividade mercantil. A crescente importância de Viana nos finais da Idade Média, tão sublinhada no século XV pelo erguer desta imponente igreja, deve-se, como percebemos, então a essa dinâmica
comercial, mercantil. Aliás, a importância dos homens do mar vai ser também bem sublinhada no interior desta igreja logo no século seguinte, no século XVI, quando uma confraria dos homens do mar, a confraria do Senhor Jesus dos Mariantes, aqui vai edificar no transepto da igreja uma capela, a capela dos Mariantes. É óbvio que ao longo dos séculos ela foi sofrendo muitas alterações ao gosto das diferentes épocas, mas mantém muita da marca das devoções, das crenças, mas também das influências também artísticas que os homens do mar traziam para Viana do Castelo. Logo na entrada da capela, um gradeamento em pau santo vem sublinhar essas ligações a produtos exóticos, nomeadamente do Brasil. Nos dias de hoje, e desde o século XVIII, que a capela é dominada por este fabuloso retábulo rococó, na base do qual encontramos um conjunto de imagens evocando a lamentação de Cristo, imagens de origem provavelmente flamenga. Mas outra das marcas que domina o interior desta capela é também o próprio símbolo desta confraria dos Mariantes. Vemos aqui de diversas formas, incluindo nos cortinados. Aqui também existiu durante muito tempo uma peça que hoje podemos contemplar no novo espaço museológico da sede de Viana do Castelo. Uma belíssima representação de uma embarcação, de uma caravela. Trata-se de um ex-voto cuja bandeira apresenta também as armas da confraria. Uma imponente caravela que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, suscitava a curiosidade daqueles que aqui vinham até à sede de Viana e que vinha reforçar uma vez mais a importância e o impacto que os mariantes tiveram na história da cidade. Nesse século XVI, em que a confraria dos Mariantes, a confraria do Senhor Jesus dos Mariantes, constrói essa imponente capela no interior da igreja de Santa Maria Maior, hoje a Catedral de Viana, por essa época a confraria tutelava também um outro espaço religioso, uma pequenina capela que ficava mesmo na barra do rio Lima, junto à torre, à fortificação que ali existia, a Torre da Roqueta. Só que no século XVII esse espaço vai ser amplamente alargado enquanto fortificação. No fundo, aquilo que nós hoje conhecemos como o Forte de Santiago. E por isso o acesso à capela de Santa Catarina, passa a ser muito difícil. Mas fruto do prestígio, da influência destes mariantes, o rei, estamos no tempo do domínio filipino, vai dar autorização para que eles construam uma outra capela, mesmo em frente ao forte. E é assim que é erguida nos inícios do século XVII, esta capela de Santa Catarina. E Santa Catarina porquê? Porque é muito habitual esta ser uma santa de evocação, de proteção aos homens do mar, aos mariantes. E tem muito a ver com a própria representação da santa, da sua iconografia. Uma santa que foi martirizada nos inícios do século IV devido à sua fé cristã. E uma das torturas a que foi submetida foi com uma roda de navalhas. Uma roda que ia passando e sulcando o seu corpo. Ora, a representação dessa roda de navalhas é muito semelhante a uma roda do leme. E por isso, por analogia, desde cedo, que os homens do mar, os mariantes, sempre se reviram em Santa Catarina, agarrada à sua roda de navalhas, de sacrifício, da mesma forma que eles se agarravam à roda do leme. Uma capela dos mariantes, uma forte devoção que prosseguiu ao longo dos séculos. Ainda hoje, quando entramos na capela, podemos observar muitos
ex-votos, muitas ofrendas a Santa Catarina, resultantes de momentos de aflição em que se apegaram e prometeram que aqui colocariam, por exemplo, uma representação das embarcações em que sulcavam o mar nesses momentos de aflição. Mas nem só de mercadores burgueses é feita a história da atividade mercantil e a história da relação de Viena com a expansão marítima. Um aspecto muito curioso da povoação é também o importante envolvimento de nobres nessas atividades. Serve-nos de exemplo aqui João Velho. Estamos junto da sua casa, um belíssimo edifício tardogótico que nos apresenta o brasão, que por sua vez parece evocar uma expedição de João Velho até ao Congo. João Velho que foi um nobre notável, foi escudeiro do terceiro Duque de Bragança e vai ter papel importante, cargos de destaque aqui na região. Foi juiz de Viana, procurador às Cortes e foi também o provedor da Confraria dos Marianos, o que também nos elucida deste seu envolvimento na atividade mercantil. A sua casa é um bom exemplo deste prestígio, ainda por cima, aqui mesmo, junto à capela dos Marianos. Mas temos outros exemplos. Sirva-nos de exemplo a casa de Pero Galego, uma construção do século XVI de 2 pisos, de um nobre, de um cavaleiro da Casa Real, que ao serviço do rei Dom João III foi responsável por uma série de expedições ao longo da costa norte-africana, quer do lado mediterrâneo, quer do Atlântico, procurando travar as incursões de piratas, de corsários, nomeadamente vindos do norte da África. Sintomaticamente, na fachada da sua casa, podemos contemplar uma representação no granito de uma caravela. A caravela, as embarcações, tornar-se-ão de resto num dos principais ícones, símbolos de Viana. E isso mesmo nos é sublinhado aqui neste monumento mandado a erguer em 1774 pelo conde de Bobadela. José Freire de Andrade era na altura o governador das armas do Minho. E muito dentro desse espírito barroco, cenográfico da época, ele manda erguer de facto este monumento. É uma alegoria a Viana, que aqui nos aparece representada como uma jovem mulher dinâmica, voltada para o estuário e para o mar, mas sublinhando de facto o peso da navegação e do comércio que a povoação possuía. Vejam esta caravela redonda que podemos contemplar na sua mão esquerda. Na mão direita possuía um bastão de comando. Interessante também observarmos aqui na base estes 4 bustos. Representam os 4 cantos do mundo. No fundo, os 4 continentes. Europa, a Ásia, a África e as Américas. Nessas finais do século XVIII, a Austrália e a Oceania não eram ainda considerados um 5º continente. Mas esta representação da embarcação na mão de Viana evoca-nos também uma outra importante atividade que a povoação vai ter, a da construção naval. E foi relevante, tão relevante que, por exemplo, em 1610, as freiras do convento de São Bento pedem ao rei para acabar com essa atividade aqui nas margens do rio Lima. Tal era o bulício, o barulho e, acima de tudo, os impropérios, o vocabulário utilizado pelos carpinteiros e pelos calafates. O
poder, a influência que os homens do mar de Viana vão tendo nessa época de grande bulício mercantil associado à expansão portuguesa, é também, de algum modo, sublinhado pelo reconhecimento do seu prestígio, uma vez que vamos ver alguns dos homens de Viana em lugares de destaque na navegação ou até na administração dos novos territórios sob o domínio português. Sirva-nos de exemplo Pero do Campo Tourinho. Nasceu nos finais do século XV aqui em Viana e encontra-se hoje imortalizado neste busto concebido em 1991 por Luís Ramos de Abreu. Em 1534, Tourinho é nomeado pelo rei Dom João III como capitão donatário para o Brasil. Será um dos primeiros capitães donatários da capitania que ele funda de Porto Seguro. Aliás, também não deixa de ser interessante sublinharmos que nesse século XVI a colónia sul-americana, o Brasil, vai se tornar num importante centro produtor de açúcar. Ora, Viana nessa época vai também emergir como um porto de destaque na distribuição, na comercialização do açúcar pela Europa. Viana ficava também associado ao comércio desse ouro branco. Mas esta relação de Viana e dos vianenses com o Brasil começara antes. Logo no início do século XVI, quando se começa a fazer a exploração desse território sul-americano. E isso mesmo nos é relembrado neste monumento aqui na Praia Norte. Um monumento a Caramuru. Mas quem foi Caramuru? Estamos a falar, de facto, de Diogo Álvares Correia, um navegador aqui de Viana, nascido no século XV, mas que naqueles inícios do século XVI, mais precisamente em 1509, vai acabar por sofrer um naufrágio na Baía de Todos os Santos. Terá sido o único sobrevivente que consegue chegar à terra, levando consigo uma arma de fogo. Acabará por ser acolhido por uma tribo dos Tupinambá, que ficarão muito surpreendidos quando o vão ver abater uma ave com a sua arma de fogo, vão quase considerá-lo um deus. Certo é que ele passa a ter um enorme prestígio, um lugar de destaque na tribo. Acabará por casar com, diz a tradição, a bela filha do chefe da tribo, Paraguaçu. E tem aqui início a famosa miscigenação dos portugueses no Brasil. Pelo menos é um dos primeiros episódios que evoca exatamente isso. E também diz a tradição que Caramuru acabará, pois, por se tornar num importante intermediário entre as relações dos portugueses com os indígenas. Esta figura encontra-se evocada aqui em Viana do Castelo desde 2009, através desta escultura de um nome marcante da passagem do século XX para o século XXI na escultura portuguesa, o mestre José Rodrigues. Mas o papel, o protagonismo de Viana e dos seus homens do mar na história da expansão marítima portuguesa não é feita só de viagens para os trópicos. Nesse século XVI, no início desse século, mais precisamente em 1520, um outro destacado navegador de Viana, um nobre, João Álvares Fagundes, aqui imortalizado nesta escultura de Joaquim Barbosa, vai ser o responsável de uma importante expedição em mares frios, em mares difíceis e há muito não navegados. Os mares do Norte. É, com efeito, João Fagundes, o responsável por essa expedição que o levará até às costas do Canadá e da Terra Nova. Territórios, mares,
que 3 séculos depois, a partir de meados do século XIX e até à década de 70 do século XX, serão protagonistas de um outro momento importante da relação dos portugueses com o mar. Uma outra forma de expansão, já não territorial, colonial, mas em torno da epopeia do bacalhau, a famosa frota branca, a frota bacalhoeira dos portugueses, que ia até esses mares difíceis para a captura do bacalhau. E não deixa de ser interessante que, especialmente no século XX, Viana do Castelo se torna um dos principais portos bacalhoeiros do nosso país. Hoje, falar de Viana do Castelo, falar de bacalhau, é forçoso abordar aquele que é um interessante navio-museu, os Gilianos. Construído em 1955 nos estaleiros aqui de Viana do Castelo, os Gilianos não eram um barco de pesca, mas era um navio crucial no apoio à frota pesqueira bacalhoeira portuguesa durante décadas. Era um navio hospital. Durante a primeira metade do século XX já existiram primeiros Gilianos que já tinham essas funções de apoio médico aos milhares de pescadores portugueses que andavam nos mares do norte. Era um navio também importante nas comunicações, trocando a correspondência entre os pescadores e as suas famílias e levando mantimentos. Era até popularmente conhecido como a Arca de Noé, porque não raras vezes levava animais vivos para abastecer as embarcações de pesca. Este Gilianos, construído nos estaleiros de Viana do Castelo, é um navio moderno. Aliás, vai manter essa função ligada nomeadamente às questões da correspondência, dos contactos, das transmissões, agora mais facilitadas para Portugal com os seus pescadores, mas será fundamentalmente um navio hospital. Hoje, percorrer este espaço musealizado, apercebemos exatamente das antigas enfermarias, até das salas de operações. Um navio que foi fundamental, como dizia, até a década de 70, quando desaparece a frota bacalhoeira portuguesa. Ficará depois, durante alguns anos, abandonado nos estaleiros de Lisboa, mas entretanto, e muito por força da sociedade vianense, uma série de pessoas vai se juntar e resgatar os Gilianos. Restaurá-lo, trazê-lo de novo para Viana e transformá-lo num espaço museológico, num espaço de memória em torno daquilo que foi a pesca do bacalhau, mas também, afinal, a história dos estaleiros de Viana do Castelo. Também uma história relevante, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.